Estuprador, necrófilo, estudante de direito fracassado, assassino em série e galã. Durante anos, Ted Bundy foi moldado por seriados, filmes, livros, documentários, peças de teatro, músicas e diversas outras coisas. Entre 1974 e 1978, Bundy assassinou pelo menos 30 mulheres e meninas. O período em que cometeu os crimes coincidiu com o surgimento do termo serial killer, o que impulsionou ainda mais sua fama brutal pelo país. Seu julgamento, aliás, foi o primeiro a ser transmitido nacionalmente pela televisão. Na cultura popular, Ted Bundy se tornou uma figura glamourizada, quase que uma estrela. Mas enquanto a mídia jogava os holofotes sobre o assassino, os personagens principais dessa narrativa foram se perdendo. Afinal, quais as histórias de suas vítimas? Responsável pelo cruel óbito de 35 mulheres, entre elas uma menina de 12 anos, um dos maiores serial killers dos Estados Unidos, ele confessou ter matado 36 mulheres, mas autoridades suspeitam que o número de vítimas chegue a 100. Com 2 sentenças de morte lavradas e uma terceira que sobreveio posteriormente, Ted Bundy foi encaminhado para o corredor da morte da prisão estadual da Flórida, onde permaneceu por quase uma década. Durante o período em que ficou preso, concedeu algumas entrevistas para jornalistas. Ele tentou reverter a condenação por meio de seus advogados, sem, contudo, obter êxito. Ele foi finalmente executado em 24 de janeiro de 1989. Eu sou o Sidney Góes e você está no Placebo. Se inscreva no canal, deixe seu like e vem comigo que no caminho eu te explico. Era 24 de janeiro de 1989, quando um homem com uma aparência sedutora sentou na cadeira elétrica rumo ao seu destino final. Foram justamente essas características, combinadas com a crueldade, que acabaram resultando na cruel morte de 35 mulheres durante um período que causou pânico nos Estados Unidos. Suas últimas palavras? Gostaria que você desse meu amor à minha família e amigos. Theodore Robert Cowell nasceu em 24 de novembro de 1946 em Burlington, Vermont, nos Estados Unidos. Filho de Eleanor Louise Cowell, Theodore nunca conheceu o pai. Em 1951, Eleanor se casou com Johnny Cooper Bundy, que adotou Ted. Eleanor e Johnny tiveram mais 4 filhos e, apesar das tentativas de incluir Ted nas atividades da família, o garoto permaneceu distante. Ted afirmou que escolheu ficar sozinho durante a juventude porque não entendia as relações interpessoais. Considerado um jovem inteligente e promissor, Ted não teve dificuldades em ingressar na faculdade após o ensino médio em 1965. Passou um ano na Universidade de Puget Sound antes de se transferir para a Universidade de Washington. No início de 1968, abandonou a faculdade e passou a trabalhar em empregos temporários. Também se tornou militante do Partido Republicano e trabalhou como voluntário na campanha presidencial de Nelson Rockefeller. Em 1967, Bundy se envolveu com uma colega de classe da Universidade de Washington, Steph Brooks. Cerca de um ano depois, a garota encerrou o relacionamento devido à imaturidade e falta de ambição de Bundy, deixando-o devastado. Após a separação de Steph, Bundy viajou para o Colorado e mais tarde para a Filadélfia, onde se matriculou por um semestre na Universidade Temple. Ele afirmou à advogada Polly Nelson que foi nessa época, em 1969, que tentou seu primeiro sequestro. Não há um consenso sobre quando ou onde Bundy começou a assassinar mulheres.
Ele contou diferentes versões a entrevistadores, psicólogos e advogados e se recusou a dar detalhes sobre seus primeiros crimes. Os primeiros homicídios documentados foram cometidos em 1974, quando Bundy tinha 27 anos. Bundy estuprou e assassinou mais de 35 mulheres, incluindo uma garota de 12 anos. Em sua maioria, as vítimas tinham uma aparência semelhante à de Steph Brooks. Eram mulheres brancas com idades até 25 anos, de classe média, com longos cabelos castanhos e lisos. Ted Bundy era considerado um homem charmoso e comunicativo, que sabia convencer as pessoas de sua inocência. Essas características o ajudaram a atrair e seduzir as mulheres antes de sequestrá-las e matá-las. Em 1975, Bundy foi preso pela patrulha rodoviária de Utah. Em seu carro foram descobertos máscaras, luvas cirúrgicas, martelos e sacos de lixo. Uma busca detalhada encontrou fios de cabelos, impressões digitais e evidências sanguíneas de mulheres que haviam sido assassinadas. No intervalo de uma audiência preliminar em 1977, na cidade de Aspen, Bundy foi autorizado a retirar as algemas para consultar livros de direito. Ele aproveitou a oportunidade para saltar do segundo andar e correr em direção às montanhas. Depois de vagar durante 6 dias, roubou um carro e voltou para a cidade, onde foi reconhecido e preso novamente. Em 30 de dezembro de 1977, a maioria dos funcionários e dos prisioneiros não violentos estavam fora devido ao feriado de Natal. Bundy espalhou livros sobre sua cama e os cobriu com um cobertor para simular seu corpo adormecido. Em seguida, escalou até o teto e o atravessou até o quarto do carcereiro-chefe, que estava fora, e colocou suas roupas antes de sair pela porta da frente em liberdade. Depois de roubar um carro, pegar uma carona com um motorista e tomar um ônibus, Bundy foi a Denver, onde pegou um voo até Chicago. Quando os funcionários da prisão descobriram a fuga, mais de 17 horas depois, Bundy já estava em Chicago. Em 8 de janeiro, Bundy chegou a Tallahassee, na Flórida, onde alugou um quarto em uma pensão sob o codinome de Chris Hagen. Uma semana depois, de madrugada, invadiu a casa da fraternidade Chi Omega e agrediu, violentou e assassinou 4 estudantes. Em 15 de fevereiro de 1978, Ted Bundy foi parado por um policial em Pensacola, Flórida. Ao verificar pela placa do carro que o veículo havia sido roubado, o policial decretou voz de prisão sem saber que se tratava do serial killer. Chegando ao distrito policial, Bundy disse que se chamava Ken Misner, apresentou um documento roubado do verdadeiro Misner. No entanto, os agentes conduziram uma investigação completa e descobriram a verdadeira identidade de Bundy. Ted Bundy foi julgado em diferentes tribunais nos estados da Flórida, Utah e Colorado. Em todos os julgamentos, ele foi o principal responsável pela sua defesa. A imprensa de diversos países acompanhou de perto o caso. As evidências apontavam para Bundy, mas não eram tão contundentes quanto a polícia acreditava. No entanto, a sua arrogância e inexperiência como advogado não o ajudaram. Ted Bundy foi julgado, condenado à morte na cadeira elétrica. Em entrevistas concedidas quando estava no corredor da morte, Bundy falou com frieza sobre como escolhia suas vítimas. "Eu não sou um animal, não sou louco e não tenho uma personalidade dupla", afirmou. Desde sua execução, Ted Bundy se tornou uma espécie de lenda. Hoje, diversos filmes, séries e livros são produzidos para relatar sua história e tentar entender sua mente macabra. Diversos blogs e sites são dedicados a defender Bundy ou declarar amor ao bonitão. Ele tinha fãs mesmo à época de sua execução. Numerosas jovens, mulheres sensíveis, inteligentes e gentis escreviam e ligavam para o assassino. Cada uma acreditava ser única. Mesmo na morte, Ted danificou as mulheres. O terrível Ted Bundy destruiu a vida de dezenas de famílias norte-americanas ao assassinar jovens na flor da juventude. Por ironia do destino, talvez, foi uma mulher que acionou a cadeira elétrica que deu fim à sua vida.